Imagine descobrir que aquela pessoa que parecia perfeita, carismática e amorosa, na verdade estava destruindo você por dentro lentamente. Você já sentiu que perdeu sua identidade após um relacionamento? Se sim, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como se curar e reconstruir sua vida depois de um relacionamento ou do final de um relacionamento com um narcisista. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O narcisista é um personagem que já tem sido tratado aqui no nosso canal há bastante tempo, e ele se caracteriza, como nós sabemos, pela sua grandiosidade, a sua demonstração de grandeza, de necessidade de atenção, né? Aquela carência grande por uma validação das outras pessoas. Mas, entre tantos os narcisistas que nós já estudamos, principalmente os dois principais, que foram o clássico, o grandioso, e o oculto. E nós vemos que no oculto, eles, diferentemente do clássico, do tradicional grandioso, ele é aquela pessoa mais retraída, mais silenciosa, mas com a mesma periculosidade dos demais. Agora, o que nós precisamos entender é como você recuperar a sua autoestima, o seu modo de viver, a sua confiança, que foi minada pelo narcisista no período em que você se manteve debaixo do controle desse narcisista. Então é importante que nós conheçamos alguns pontos, porque o narcisista ele tem uma característica muito interessante e logicamente maldosa, que é a de destruir a sua identidade. E como ele destrói a sua identidade? Ele destrói fazendo você duvidar de sua capacidade, da sua própria percepção de realidade. Ele te afasta das pessoas queridas, das pessoas que realmente se importam com você, dos seus familiares, dos seus amigos, de pessoas do seu convívio. Ele abusa de você de forma sutil, com pequenos comentários a respeito da sua vida, de sua vestimenta, sempre tentando te desvalorizar, não é? E também desvalorizar as suas emoções. Você já percebeu esses padrões em alguém ou na sua própria vida? Então fique comigo até o final, porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar algumas formas eficazes para que você se recupere e proteja a sua autoestima e, consequentemente, o seu futuro. A primeira condição que nós precisamos entender é o reconhecimento da verdade. Ou seja, quando você reconhece que na sua realidade, você, para ter a cura, você precisa aceitar que você foi uma vítima, que você foi uma pessoa que foi controlada durante muitos anos ou muitas décadas, e que você agora, consciente, porque você está assistindo os nossos vídeos e agora você está se preparando, está se fortalecendo, está se tornando uma pessoa mais, vamos dizer assim, consciente. Então você admite que esteve durante algum tempo
ou durante todo o tempo, debaixo de um relacionamento abusivo. Muitos relutam por admitir isso. Tem muita gente que, ou por medo de perder alguma coisa que achava que tinha, ou alguém que está dependente financeiramente do narcisista, eles têm medo, têm receio de admitir, porque também há um sentimento de culpa, há um sentimento de vergonha, que muitas vezes atrapalha a vida dessas pessoas, fazendo com que elas não admitam de imediato que precisam de ajuda. Mas entenda, você não é culpada e você não é culpado caso do homem. O narcisista, ele é um mestre em distorcer a realidade. Ele é um mestre em fazer com que você se sinta sempre errado, se sinta sempre errada. E é por isso que muitas vezes as pessoas se deixam levar por essas informações e, assim sendo, se mantêm debaixo do controle ou do, vamos dizer assim, preso naquele calabouço que ele criou para a sua vítima. O segundo passo importante para você se libertar dessa condição é cortando o contato, né, e reaprendendo a ser você mesma ou você mesmo. E como se faz isso, pastor? Olha, eu quero dizer uma coisa aqui que é muito importante que você saiba. Nada que venha a mudar o seu status quo é fácil de ser resolvido. Então você precisa ter muita força de vontade, você precisa ter muita segurança e querer realmente muito mudar a sua vida. E nesse ponto nós precisamos alertá-lo ou alertá-la que há uma mudança total. Vai haver uma mudança total na sua vida. E você vai começar essa mudança dando o primeiro passo, que é o contato zero. O que quer dizer isso? Olha, é você não se comunicar com esse indivíduo. A melhor maneira de se curar é eliminando qualquer conexão com o narcisista. Mas nós sabemos, como terapeutas, que muitas vezes as pessoas não têm condições de aplicar vamos dizer assim, a tática ou a técnica do contato zero, ou porque são altamente dependentes, ou porque têm filhos pequenos e não podem se ausentar e precisam conviver, ou porque o narcisista é um irmão ou é um filho. E tudo isso torna um tanto quanto mais difícil a pessoa aplicar o contato zero. Entretanto, nós temos outras saídas, como por exemplo o pedra cinza, que é quando a vítima se torna desinteressante para o narcisista. Ou seja, a sua reação diante das investidas e dos abusos do narcisista, uma vez consciente, é tratá-lo com uma certa frieza, apenas com respostas educadas mais monossilábicas, certo? Tá, ok, tô entendendo, e só. Ele vai sentir que você está se afastando e vai insistir em fazer com que você reaja. Mas se você se mantiver firme, então não vai ter nenhum problema e ele se afasta. Só que tem uma condição importante, que você precisa ir cortando essas redes de comunicações cada vez com mais frequência. E é nesse ponto que nós precisamos abordar com certa cautela. Por quê? Porque quando você, principalmente nos nossos dias que nós vivemos com redes sociais, com mensagens, né?
e por buscas de respostas, muitas vezes com relação a certas coisas que você precisa saber com relação ao narcisismo, e muitas vezes você não pode se ausentar de tudo, mas é importante que você evite o máximo estar no local onde o narcisista estiver, porque aí vai fazer com que a sua saúde mental, a sua autoestima seja recuperada na sua condição, vamos dizer, inicial. Depois você vai procurar um outro local onde você possa desenvolver a sua autoestima, como uma igreja, uma associação, onde você vai trabalhar como voluntário ou voluntária em um departamento daquele. Sempre ajudando alguém, você vai se sentir útil. Se sentindo útil, você vai aumentar a sua autoestima. Ok? Então, conforme essa condição acontecer, de haver um certo distanciamento, que é o final do relacionamento com o narcisista, você precisa estar ciente de uma coisa importante, que na ausência do narcisista, ele não esquece de você. Veja que você já passou pelas 3 fases de abuso narcisista, do ciclo de abuso narcisista. Você passou pela primeira fase, que foi a fase da idealização, onde ele idealizou você como uma pessoa maravilhosa e colocou você lá no pedestal e lhe admirou até encontrar um defeito em você, porque o narcisista não aceita defeito de suas vítimas. E dentro dessa condição ele mostrou uma parte da sua verdadeira face, que é uma certa rejeição. E você, como uma pessoa empática, notou essa mudança. Uma frieza, uma palavra mal colocada, uma humilhação disfarçada. Aí você viu que ele não é tão lindo, maravilhoso, perfeito como você achava. E quando ele nota, ele diz o quê? Agora eu vou seguir a segunda fase, porque a primeira fase eu já vi que ela descobriu e agora ela pode me prejudicar. E para que não haja esse tipo de movimento, eu vou primeiro atacar. E começa o período da desvalorização. Esse período da desvalorização é o período em que ele vai tentar humilhar ao máximo a sua vítima para mantê-la ocupada e distante de uma saída. Até que, quando ela começa a se recuperar, ou porque alguém explicou, ou porque ela assistiu um vídeo no YouTube falando a esse respeito, ou porque ela procurou uma ajuda profissional, ela começou a encontrar as saídas. Então, ele dá o veredito final, que é o terceiro ciclo, né? Que é o descarte. Quando ele vê que você não oferece mais nenhum subsídio, nenhum suprimento narcisista para ele, ele abandona e vai procurar em outro local, em um outro relacionamento, o tipo de, vamos dizer assim, de suprimento que ele precisa. E é nesse período que você pode refazer a sua vida. E é aqui onde nós estamos trabalhando com esse vídeo. Quando você vai começar a reconstruir a sua identidade. E olha como isso é importante que você participe, que você note que para você recuperar a sua identidade é um passo importante, grande, importante e de extrema necessidade que haja. Nessa reconstrução de sua identidade, você deve retomar os seus hobbies, as suas conexões, conexões com amigos, conexões com parentes que foram perdidos. Descubra sua essência sem a influência de abuso ou do abuso do narcisista.
Então, essa condição é muito difícil no início. Mas eu quero te dar uma dica importante aqui que você pode fazer. Pegue um caderno e escreva sobre suas emoções, o que você está sentindo ao processar tudo aquilo que está se passando, como você processa os traumas, aqueles traumas internos que muitas vezes têm lhe atrapalhado, têm lhe impedido de você ser você. E aí sim você vai começar uma nova etapa. E aí é onde entra o terceiro passo, que é resgatando a sua autoestima e o seu poder pessoal. Esse terceiro passo, ele envolve um pouco mais de esforço da sua parte, que é quando você vai procurar uma terapia ou um autoconhecimento, busca ajuda profissional, porque buscar ajuda profissional, ele só acelera a sua recuperação. E aí onde você vai estar sendo acompanhado por um profissional que já sabe o que fazer para desenvolver algumas afirmações positivas que você precisa fazer. E você começa todos os dias sempre olhando para você, não é? Não é uma questão de egoísmo, é uma questão de amor próprio. Você começa a olhar para você e se perguntar o que é que lhe faz feliz, certo? E aí você vai começar a construir paulatinamente cada situação. Como você já estabeleceu limites claros diante da sua condição de vida com o narcisista, você agora já sabe dizer não em algumas outras condições, principalmente quando o narcisista que abandonou, que lhe deu descarte, ele volte praticando o hoovering, que é aquela condição em que ele se diz arrependido, que ele se diz maltratado, que ele vai se fazer de vítima e vai tentar fazer você recebê-lo de volta. Então o Hoover é justamente isso, ele quer lhe sugar de volta para o relacionamento antigo que você tinha com ele. E é nesse momento que você deve dizer não e proteger o seu espaço emocional. Porque se você ceder aos seus caprichos, às suas investidas, não pense que vai voltar àquela situação da idealização, em que ele era amoroso, ele era carinhoso. Não pense que volta, porque não volta. O que ele vai fazer é se vingar, porque você não reagiu como ele queria e agora ele vai lhe castigar com muito mais força. De certa condição que acontece muitas vezes é que a situação segunda fica pior do que a primeira. Então tome cuidado com isso, que é importante. Então, enquanto eu estou falando aqui, eu tenho certeza que você já está pensando em algum caso, ou da sua família, ou que aconteceu com você, ou alguém que você conhece que seja assim. Então você vai ver imagens na sua mente de pessoas que estão fazendo isso, que já agiram assim e estão agindo assim, e o que você pode fazer para mudar toda essa etapa do processo. O objetivo é que você identifique, visualize a sua própria cura. Você visualize a condição para que você possa realmente vamos dizer assim, ter uma autoestima restaurada. Porque até então estava em frangalhos, estava destruída. Mas esse espaço que o narcisista deu lhe dá a oportunidade de mudar a sua realidade. E é aí que você deve buscar com mais atenção um agir mais poderoso. E é através da ajuda profissional,
da sua realizações, das atividades que são passadas, do passo a passo que o orientador vai lhe fazer, que você vai se recuperando aos poucos. Então, você já sabe agora como o narcisista age e como agir. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, então continua aqui, porque nós queremos falar mais algumas coisinhas importantes. Porque no final do vídeo eu vou te ensinar a técnica poderosa que pode acelerar a sua recuperação emocional. Então, você percebe que eu estou alternando em alguns pontos importantes para que você entenda. Porque é importante que você não se deixe enganar pela situação, vamos dizer assim, externa. Vai ter muita gente que vai ficar do seu lado? Vai. Vai ter muita gente que vai lhe criticar? Vai. Muita gente da sua família vai lhe criticar porque você está restaurando a sua saúde mental e emocional? Vai. Muita gente vai dizer que você está jogando fora um bom partido, está jogando fora um relacionamento de anos. Muitos vão dizer que, olha, é pecado, porque o que Deus te deu, você não deve abandonar. E isso não é verdade, quero logo dizer aqui de antemão, que você precisa olhar para você e saber o que é melhor para você. Se a vida que você estava levando não era uma vida saudável que te dava saúde mental, física e espiritual, então você deve buscar mudança. E é aí que nós precisamos conversar com mais urgência. Agora, é fácil você mudar de vida assim? Não, não é fácil. Não é fácil porque, uma vez que você rejeitou o narcisista, ele vai espalhar para o mundo todo que você é uma pessoa má. Ele vai lhe difamar, ele vai contar para a sua família, para os seus amigos, para a sua igreja, para a sua instituição, para o seu trabalho, que você é uma pessoa péssima, que você é uma pessoa do mal. E muitos vão acreditar nele, muitos. Mas aí você tem que pensar, você vai viver em função do que as pessoas pensam de você, ou você vai procurar o que é melhor para a tua vida? Porque você só tem uma vida. Ninguém vai viver a sua vida por você. Então, se você se deixa levar pela opinião dos outros, você vai viver se rastejando nesse mundo a vida toda, até morrer. Mas se você realmente se ama, quer o melhor para você, então você tem que buscar olhar para dentro de si, fazer uma análise introspectivo e retrospectivo da sua vida e verificar o que é que você pode fazer para melhorar essa situação. E eu lhe digo com toda sinceridade, tanto como pastor, como terapeuta, eu digo, olha, escolha você. Você é muito importante. Então não olhe para o que as pessoas dizem, porque eles não vão viver sua vida. As pessoas querem até que você melhore, mas não querem que você seja mais feliz do que eles. E tem muita gente, inclusive no seu hall de amigos, que pagaria um preço alto se pudesse para não lhe ver feliz e contente. Embora digam na sua frente que lhe amam, na realidade, se lhe amassem, lhe apoiavam. Faziam você ver a realidade e crescer cada dia mais. Então, agora que você já sabe como identificar, romper e se curar de um narcisista, o próximo passo é você se aprofundar ainda mais. Aqui no nosso canal, nós temos vídeos que lhe mostram o passo a passo de como você fazer, certo? No vídeo que nós recomendamos,
que você assista o nosso próximo vídeo, onde estaremos falando de 5 sinais que você pode estar ainda preso ao narcisista, mesmo depois do fim. E eu quero trazer esses sinais porque são importantes que você se cure deles, se livre deles, para que você complete a sua restauração e viva uma vida feliz, tranquila e totalmente voltada para a sua felicidade. Então, se você gostou do nosso vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, não é? Acesse o sininho para que você seja notificado de novos vídeos. Praticamente todos os dias nós estamos colocando vídeo novo aqui. Então, nem todo dia nós podemos colocar, mas no tempo que nós pudermos, vamos colocar vídeo novo aqui no nosso canal, tá certo? Então, nós ficamos por aqui. Eu espero ter ajudado e nós nos encontraremos no nosso próximo vídeo.